Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 até o 19. Como eu havia falado para vocês, nós saímos do Evangelho de São Marcos e entramos agora no Evangelho de São Mateus. Esse será o Evangelho que nós iremos meditar durante a semana na Santa Liturgia. E ele começa com o Sermão da Montanha, que está dentro do grande sermão de nosso Senhor Jesus Cristo. São os capítulos 5, 6 e 7. Esse capítulo 5, 6 e 7 faz parte de um grande sermão que Jesus faz. Começamos com as bem-aventuranças, terminamos as bem-aventuranças. Em seguida teve o momento em que Jesus ele vai falar que nós devemos ser luz no mundo, e nós precisamos ser sal na terra, onde nós estamos. Onde nós estivermos, nós precisamos ser luz, e nós devemos dar um sabor diferente. Essa leitura não foi feita porque ontem nós celebramos a memória de São Barnabé. E aí entramos agora na continuação desse evangelho, aonde Jesus fala claramente. Ele não veio abolir a lei, ou seja, tudo que estava no Antigo Testamento vai continuar como está. Não vai mudar nada, nenhuma letra. E assim também como no Novo Testamento. O Antigo Testamento nos aponta para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio à Terra para nos salvar, para nos redimir. Lembremos que lá no livro do Gênesis, nós vemos, infelizmente, Adão e Eva desobedecendo a Deus. A desobediência deles ocasionou um grande mal para a humanidade. Perdemos o céu, perdemos o nosso relacionamento com Deus, a nossa convivência com Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele não quis nos perder, porque Deus nos criou para nós estarmos com Ele, para nós vivermos com Ele. Mas diante desta situação, o que é que Deus faz? Envia o seu único filho, o filho primogênito. E o filho primogênito, ele se encarna, ou seja, ele assume a nossa humanidade. Ele passa a ter um corpo, e aí ele passa a ter também uma natureza humana, porque ele só tinha a natureza divina. E essa natureza humana,
é que vai ser oferecida como sacrifício na cruz. Mas embora Jesus tenha a natureza humana e a natureza divina, ele continua sendo Deus. A natureza humana de nosso Senhor não diminui. A sua relação com o Pai e a sua relação com o Espírito Santo. Um único Deus, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus tem essas duas naturezas, a divina e a humana. O Pai não tem a natureza divina. O Espírito Santo, me desculpa, o Pai não tem a natureza humana, ele tem a divina. O Espírito Santo não tem a natureza humana, tem a divina. Já ia falando uma heresia aí, mas graças a Deus eu corrigi, né? Às vezes nós estamos falando assim, acabamos falando coisas que não deveria falar, que é justamente o que o Evangelho de hoje está falando. Jesus está dizendo o quê? Que quem ensinar errado vai ser o menor no reino dos céus, ou seja, não vai entrar no reino dos céus. Por exemplo, eu como sacerdote, eu não posso ensinar errado para vocês. Imagina eu chegar aqui com o meu, assim, no momento de lapso que eu tive agora, eu disse que o Pai tem a natureza humana. Não, o Pai não tem a natureza humana, ele só tem a divina. O Espírito Santo só tem a natureza divina, não tem a humana. Jesus tem as duas naturezas, a humana e a divina. Porque, como Jesus está dizendo, essa palavra que ele nos traz, essa palavra é a palavra que nos salva, que nos redime. É por isso que todas as vezes quando o Evangelho é proclamado, no final nós falamos palavra da salvação. A palavra que nos leva para o céu, e toda a igreja responde, glória a vós, Senhor, agradecendo e dizendo muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos salva, que nos redime, que nos dá a salvação, que nos reconcilia com Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Então eu, como sacerdote, os bispos, nós sacerdotes que somos cooperadores dos bispos, os diáconos, nós temos a autoridade em nome da igreja de levar essa palavra de salvação para vocês. Nós não podemos de maneira nenhuma falar algo que esteja contra os santos evangelhos. Nós não podemos ensinar errado. Ensinar errado significa levar os fiéis, levar os membros da Igreja Católica ao erro. E levando os membros da Igreja Católica ao erro, os membros da Igreja Católica não se salvarão. Que responsabilidade, meus irmãos. Que grande responsabilidade pesa sobre mim, sobre nós sacerdotes. Vocês estão entendendo? Nós não podemos fazer uma nova interpretação da Sagrada Escritura. Uma interpretação política, materialista. Nós não podemos ficar falando que a nossa vida se resume a este mundo. Nós temos que falar de vida eterna. Nós temos que falar aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus fala que um dia nós iremos para o céu, mas para entrar no céu nós precisaremos cumprir tudo o que foi escrito, como Jesus disse, que tudo que está escrito será cumprido. E nós temos que falar dentro do ensinamento de nosso Senhor, dentro daquilo que os apóstolos ensinaram, porque Jesus falou, e tudo aquilo que a igreja ensina, porque Jesus Cristo falou. Mesmo, meus irmãos, que seja algo que
vocês não gostem. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para falar a palavra que salva, a palavra que nos leva, que nos redime, que nos leva à salvação. Nós, sacerdotes, precisamos estar preocupados com a salvação da tua alma. E para salvar, e para que tua alma não se perca, é preciso que você esteja de acordo com a vontade do Senhor, com aquilo que o Senhor nos ensina. Lembremos que no domingo passado, nós vimos na primeira leitura Adão e Eva que haviam desobedecido a Deus e as consequências de tudo aquilo que eles fizeram. Está aí a consequência de tudo isso. Não temos paz no coração, o demônio vive nos rodeando, como diz São Pedro, para nos enganar, como ele enganou Eva e depois, em consequência, Adão também foi enganado. Ele que é o nosso inimigo, porque ele é o inimigo de Deus e ele nunca vai se arrepender dos atos dele. Então o diabo existe. Esse é o ensinamento de nosso Senhor. Ai daqueles sacerdotes, e isso eu falo com muita humildade no coração, ai dos bispos, que começaram a ensinar por aí dizendo que o diabo não existe, que o inferno não existe, que só existe o céu. Ai daqueles que disserem que todo mundo está salvo, todo mundo vai se salvar, independente de religião, independente de cair no pecado ou não. Ai daqueles que ensinarem essas coisas, ai daqueles que vivem dizendo que todos podem comungar. Só podem comungar quem é católico e quem está em estado de graça. Quem está no pecado mortal não pode comungar. Ai daqueles que disserem que um casal que vive junto pode viver junto, que o importante é ser feliz. Ai daqueles, isso é ensinamento errado. O ensinamento correto é case na igreja. Ai daqueles que disserem que os casais de segunda união, eles podem comungar e podem ser felizes e vão se salvar. Adultério, Jesus no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, ele falou isso. E no capítulo 19 de São Mateus, ele falou a respeito disso, que um homem que é casado não pode se unir a uma outra mulher, e uma mulher que é casada não pode se unir a outro homem. Se nós, sacerdotes, dissermos que é possível viver isso, isso incorre no erro. Ensinamento errado já não será mais o evangelho da salvação, mas será o da perdição. E esta situação, meu Deus, que eu não sei aonde vai parar. Os homens se transvestindo de mulheres, as mulheres se transvestindo de homem, os homens se relacionando com homens, mulheres se relacionando com mulheres e até com animais, meu Deus do céu. E agora o ser humano que já não se identifica mais, ele diz que ele é o que ele é. Se eu sinto que eu sou um crocodilo, eu sou um crocodilo e eu tenho que dizer para o outro que ele é um crocodilo. Se eu sinto que eu sou um elefante, então eu sou um elefante e agora todo mundo tem que me chamar de elefante. Vocês estão entendendo que situação deprimente? E nós, que somos chamados a ensinar a verdade, nós devemos dizer, não, nós somos homens. Homens e mulheres, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Mesmo que as leis civis digam que tudo bem, cada um seja e escolha o que quiser, mas nós vamos ter que dizer sempre o contrário, porque não é o ensinamento da igreja, não é o que está na Sagrada Escritura. Deus os fez homem e mulher, é isso que está na Sagrada Escritura. Um homem deixará
a sua família e se unirá a uma esposa, a sua mulher, para formar uma família. E é o homem e é a mulher. Não é um homem dizendo que é mulher. E não é uma mulher dizendo que é um homem. Não é um homem se transformando em uma mulher. Não é uma mulher se transformando num homem. Se eu não me engano, lá no livro do Deuteronômio, você pode conferir depois, capítulo 22, está entre os 5 e os 7, o versículo. Lá vai dizer o seguinte, que um homem não pode se vestir de mulher e uma mulher não pode se vestir de homem. Então isso é claro, meus irmãos, isso é a palavra que salva, é Deus advertindo. Mas se eu no púlpito, eu digo, não pode se vestir, o homem pode se vestir de mulher e a mulher pode se vestir de homem, o homem pode se transformar em mulher e a mulher pode se transformar em homem, eu vou estar indo contra o ensinamento revelado de Deus que está na Sagrada Escritura. E eu estou falando para os católicos. Claro, os ateus, os materialistas, aqueles que não acreditam em Deus, eles vão fazer da vida deles o que quiserem, embora não seja o que Deus queira. Mas para nós católicos é inadmissível. E é inadmissível eu, como sacerdote, ou os outros sacerdotes, dizerem que está tudo bem, você pode mudar de vida, não tem problema, você pode mudar o seu sexo, que não tem problema. Tem problema. É ensinamento errado dizer que pode. E imagina, meus irmãos, eu diante de Deus, sabendo que isso está errado, eu dizer que está certo, que o casamento na igreja não é essencial, que cada um pode se juntar, quem se separou pode viver com uma outra mulher ou com outro homem, e pode homem com homem, homem com homem, mulher com mulher. Eu irei prestar contas diante de Deus, e essa conta, meus irmãos, eu não quero prestar. Imagina eu chegar diante de Deus, fui instituído sacerdote para anunciar a verdade que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a verdade liberta e Jesus é o nosso libertador, e eu falar tudo contra o que Jesus falou, eu irei ser condenado ao inferno. Eu não quero ser condenado ao inferno. Deus que me livre, eu quero ir para o céu. Como eu sempre lembro para vocês, lá no livro de Ezequiel, ali no capítulo 2, Deus fala para Ezequiel, filho do homem, coma essa palavra que está aqui. Quer dizer, leia, medite-a, guarde-a no seu coração. E depois eu vou te enviar para um povo de cabeça dura. Está compreendendo? Um povo de cabeça dura. Se eu falar no teu coração o que você deve falar e você não fala, o povo vai perecer por sua culpa. Mas se eu falo e você diz o que eu falei, o povo, se eles não quiserem, eles vão se perder, mas já não vai se perder mais por sua culpa. Estão entendendo? Que missão! E isso pode acarretar em quê? Em prisão, porque hoje as pessoas não querem mais mudar de vida, e aí processam quem fala a verdade. Pode gerar até morte. Mas Jesus disse que nós não podemos ter medo daquele que mata o corpo. Nós devemos ter medo, sim, daquele que depois que matar o corpo possa precipitar a sua alma no inferno. Eu não quero ir para o inferno. Deus me livre, eu quero conviver com Deus. Mas a missão árdua. Que missão essa de levar as pessoas ao entendimento da palavra,
Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, falou Jesus, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, olha bem, portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Aqui Jesus está falando de perdição, salvação. Quem ensinar errado, perdição. Quem ensinar certo, salvação. São Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala que nos finais dos tempos, muitos virão ensinando coisas erradas. E as pessoas se deixarão levar porque elas não irão suportar a sã doutrina. As pessoas vão estar tão assim dentro do erro que a verdade para eles não vão suportar. E ou não é verdade que isso já vem acontecendo? As pessoas não querem suportar mais a verdade. E tem sacerdotes querendo agradar, e nessa de agradar, está ensinando errado e as pessoas estão se perdendo. Se Deus colocasse um telão para toda a humanidade, nós veríamos as pessoas caindo no inferno por estarem desobedecendo a Deus. E aqueles que estariam ensinando errado também indo para o inferno. Mas como nós não vemos, aí as pessoas agora querem fazer da palavra de Deus o que quiserem, com ideologias e tudo mais. Imagina eu ensinar que não tem problema você abortar, que a mulher ela é dona do corpo dela e que a partir de tal mês ela pode tirar a criança de dentro dela, pode matar sim. Imagina eu falando isso, meu Deus, é condenação eterna para mim. Eu não quero me condenar. Eu quero ir para o céu e quero que você também vá para o céu. Que Nossa Senhora, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, ela nos ajude a vivermos com intensidade a palavra que nos salva. A palavra que nos salva. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer. Porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.